Aos poucos, as férias de verão estavam chegando ao fim. No entanto, eu estava preocupada porque Vince não entrou em contato comigo. Acho que o trabalho na corte real era algo que levava tempo. Estou ficando cansado. Espero que isso acabe logo. Quando eu saía para o campo para trabalhar, meu irmão mais velho, Nix, reclamava comigo. Você está sendo muito descuidado. Se você for descuidado, vai ser executado. Se tudo acabasse assim, eu ficaria bem, embora não consiga deixar de me preocupar com o fato de que eu e todos os outros também seremos pegos nisso. Colin, o quarto filho, não entendeu. Irmão, você derrotou 5 oponentes em um duelo, não foi? Isso não é incrível? Meu irmão mais velho gritou. Ele venceu adversários com os quais não deveria ter lutado. Colin, esse assunto também não está relacionado a você. Eu estava cansado de trabalhar desde a manhã, então me alonguei. Em um lugar um pouco distante, Lívia estava ensinando o trabalho de campo a Angie. As empregadas estavam olhando desconfortavelmente. Quando tentavam ajudá-la, Angie as impedia, não permitindo que lhe dessem uma mão. Então você faz isso aqui. O que é essa criatura que se contorce? Angie, isso é uma minhoca. Minhoca? Já ouvi falar delas antes, mas... Lívia, tudo bem se ela tocar sua mão. Essa coisinha não faz muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Colin puxou meu braço. Mano, com qual deles você se casaria? Balancei a cabeça em resposta à pergunta de Colin. Dar em cima da Lívia ou da Angie? Vejamos. Lívia é aluna de honra e uma plebeia no momento, mas seria uma santa no futuro. Angie é filha de um duque. Eu não poderia fazer nada tolo como acessar pessoas fora do meu alcance. Veja, Colin, uma é a aluna de honra e a outra é a filha de um duque. Elas estão muito longe da minha zona de ataque, o casamento é impossível. O que você quer dizer com zona de ataque? Meu irmão mais velho disse, lá vamos nós de novo, e retomou seu trabalho. A aluna de honra é uma plebeia e seria difícil se casar com ela. A filha da família do duque tem uma posição social muito alta, portanto, não seria bom para mim ficar com ela. Você entendeu? Não. Como você é honesto, Colin. Tudo bem, volte ao trabalho. Oka, Y. Eu gostava deles, mas em termos de minha zona de ataque, ambos eram uma bola para mim. Eles não estavam nem remotamente perto da zona de strike. Eu já podia imaginar a bola. A Lívia seria como a bola que quiçá antes de atingir a luva, e a Angie seria como um arremesso descontrolado e alto demais. Mesmo que eu quisesse balançar o taco, não conseguiria. Droga, eu também gosto da aparência deles. Deixando isso de lado, agora era a hora de agir para o futuro. Bem, não houve nenhuma mudança com relação à situação na casa do Duque, então tudo o que eu podia fazer era esperar. Eu não achava que nada de ruim aconteceria, mas eu preparei uma montanha de ouro branco. Com certeza deve ficar tudo bem. Senão, eu estaria em apuros. Além disso, havia mais uma pessoa trabalhando no campo. Minhas unhas estão sujas. Minhas mãos estão doendo. A pessoa que estava reclamando era Jenna, a segunda filha. Eu disse aos meus pais que ela havia colocado a bomba em minha armadura, e havia outras circunstâncias também, então ela passou as férias de verão trabalhando. Eu estava pensando que deveria ter sido feito mais do que apenas trabalho de campo para fazê-la pensar sobre a tentativa de assassinato do irmão. Bem, acho que também devo considerar o fato de que ela foi meio ameaçada por uma gangue organizada pelo irmão adotivo do príncipe, mas achei que as regras deste mundo eram estranhas por permitir que a punição dela fosse algo que crianças como nós fazem diariamente. Você conseguiu ser perdoada com isso como punição. Você deveria ser grato. Se você não tivesse causado problemas, eu não teria que plantar uma bomba. Bem, acho que ela estava certa. Então, eu a perdoei também. Para dizer a verdade, isso não fez muito mal. Eu não quero trabalhar no campo, ponto. Tive um pensamento quando vi minha irmã reclamando. Esse mundo de um otome game é realmente cruel. Era o dia seguinte. Um dirigível da família Duque chegou à casa. Parece que eles vieram buscar Angie, mas um funcionário do governo da capital real aproveitou a oportunidade para viajar até aqui. Parecia que o assunto referente a mim havia sido resolvido. Fiquei surpreso com a vinda de uma pessoa de alto escalão entre os funcionários do governo. Os nobres senhores feudais são agrupados por uma hierarquia, mas os nobres da corte real, que não tinham território e seguiam o rei, eram classificados em classes. Os senhores feudais também podiam fazer parte dela, mas só aceitavam barões ou superiores, aqueles que podiam se reunir com o rei.
O rei foi colocado na posição mais alta, e o príncipe herdeiro foi colocado na segunda posição. Os membros da realeza estavam abaixo da segunda posição, e os funcionários importantes do governo que ocupavam a terceira e terceira posições eram os ministros do gabinete. Esses eram os que tinham o privilégio de conhecer o rei. Muitos senhores feudais foram nomeados para esses cargos. Os senhores feudais que eram barões ou superiores recebiam automaticamente esse posto, e suponho que as classes dentro da corte real eram coisas como secretário-chefe, chefe de seção ou outras coisas do gênero. Bem, essas classes existiam. Também havia nobres da corte real que tinham um posto, mas explicar essas circunstâncias é um problema. Ou melhor, eu não sabia muito bem, pois não me importava. No entanto, o funcionário do governo que chegou era do 5º escalão, alguém que estava um escalão acima até mesmo do meu pai. Por causa disso, meu pai ficou nervoso. A conversa entre eles se tornou uma conversa dentro de nossa residência, mas o funcionário estava sorrindo. Oh, meu Deus, esse foi todo o clamor. O luto e o rompimento do noivado causaram um alvoroço. Não me esqueci de que o assunto do príncipe herdeiro foi deserdado. Certo. Meu pai o escutava afobado, mas o oficial continuava falando como se não tivesse notado nada. O que fazer? Essas conversas sobre deserdação me deixaram bastante desconfortável, mas agora não era o momento de interromper a conversa. Ei, espere um minuto. Espere um pouco. Julian foi deserdado? Isso foi um pouco preocupante. Havia vozes dentro da corte real pedindo que a família Boutfault assumisse a responsabilidade, mas essas vozes acabaram graças aos movimentos da família do duque. Parecia que Vince estava trabalhando duro. Obrigado, pai da Angie. Quanto ao tratamento da família Boutfault, meu pai não pôde deixar de perguntar. O funcionário do governo respondeu com um sorriso. Eles ficarão bem. Não será necessário que você assuma a responsabilidade. Em vez disso, Leon foi oficialmente reconhecido como um cavalheiro independente. Ele ainda está na escola, mas a corte real passará pelas formalidades para lhe conceder a posição. De qualquer forma, um cavaleiro tem dado sermões à Sua Alteza sobre sua conduta insensata. Eles querem que ele siga o exemplo dos outros alunos. Meu pai ficou aliviado, mas a situação estava se tornando ainda mais ameaçadora. Passar pelos ritos de se tornar um cavaleiro antes mesmo de me formar? Eu não queria ouvir falar dessas coisas. Dessa vez fiz uma pergunta. Espere um pouco. Eu serei responsabilizado? Terei que fazer algo como ser destituído de minha patente baronial? Eu não disse nada disso. Embora tenha havido uma discussão acalorada, você recebeu oficialmente o título de Barão Leon. Parabéns! Ser declarado cavaleiro e depois ser nomeado barão. Isso não faria com que meus planos dessem errado? Eu não queria aparecer na academia. Fiz tudo isso porque achei que não voltaria. De qualquer forma, isso. Certo. De qualquer forma, não estamos aqui para falar sobre isso. Ele estava mudando de assunto? Essa pessoa era astuta. Enquanto meus olhos se enchiam de expectativa, esperando que dessa vez a notícia fosse boa, uma folha de papel foi estendida à minha frente. Enquanto eu a lia e me perguntava o que havia nela, meu pai gritou. Eu também queria gritar como ele. O funcionário nos contou a situação com um sorriso, deixando-me desesperado. Leon foi autorizado a ultrapassar a 6ª posição na corte real. Parabéns. Você foi promovido. Eu não ouvi nada sobre ser promovido. Eles estavam no dirigível da casa do duque. Lívia e Angie estavam no convés enquanto conversavam. Ele está sendo promovido pelo Palácio Real, certo? No entanto, acho que esse tipo de coisa é irrelevante para os senhores feudais. Lívia, sem saber das circunstâncias, recebeu uma explicação detalhada de Angelica. Embora certamente não tenha muito significado para os senhores feudais, significa que ele recebeu mais reconhecimento do que muitos outros abaixo da 6ª posição. Em termos simples, trata-se de dar um tratamento melhor àqueles que se destacam entre os outros. E isso é uma recompensa? Leon, ele não está feliz com isso. Tudo depende da maneira de pensar de cada um. Isso pode estar fora do tópico, mas a 8ª e a 9ª fileira são para aqueles que foram cavaleiros a vida toda. É possível entrar no 7º posto por herança, mas para ascender a um posto acima desse seria necessário muitos anos de lealdade e algumas grandes realizações. Lívia não conseguia entender direito. Por muitos anos de lealdade, você quer dizer algo como 10 anos. Isso seria bom para o 8º posto, mas para o 7º posto e acima,
Seria preciso pensar nos relacionamentos não apenas em nível individual, mas também em nível familiar. É o ponto em que os pais e seus filhos teriam que trabalhar seriamente neles por 3 gerações. Levaria um século para ascender de um nível abaixo do sexto para um nível acima, sem conseguir nenhum feito importante. Lívia ficou surpresa ao ouvir isso. Sim, se for assim, isso significa que ele ganhou muito reconhecimento, certo? Como ele havia sido promovido, Lívia ficou encantada ao perceber que Leon não receberia mais punições. É assim que as coisas são. Bem, do ponto de vista do Palácio Real, não há mal nenhum em lhe dar uma promoção. Leon não é um nobre da corte real, então eles não precisam lhe pagar nenhuma anuidade. No entanto, eu não achei que ele seria promovido. O tratamento favorável que ele recebeu estava no nível em que Angie ficou desconfiada. Havia uma situação estranha em relação à corte real. Havia muitos casos que faziam as pessoas se perguntarem por que eles escolheram o curso de ação que fizeram. Ela não tinha escolha a não ser acreditar que esse era apenas mais um desses casos. Angie chegou à conclusão de que deve haver indivíduos e grupos que têm algo a ganhar com a deserção de Julian e a promoção de Leon. Lívia não estava familiarizada com esse tipo de coisa e não entendia muito bem. Eu realmente pensei que ele seria rebaixado de barão. Lívia então se lembrou de algo. Pensando bem, Leon disse que gastou o dinheiro que ganhou com a aposta. O quê? Nesse caso, poderia ter sido o poder do dinheiro? Não, mas fazer uma coisa dessa seria Os dois não conseguiram responder, então mudaram de assunto. Pode ser uma mudança de assunto, mas parece que o Leon vai passar pelos ritos para ser nomeado cavaleiro antes do novo período letivo. Você poderia ir? Lívia ficou um pouco envergonhada por ter sido convidada. Mas eu nunca participei dessas coisas. Eu também não tenho uma fantasia. Não se preocupe com o uniforme. Isso não estava certo. Eu fui levado ao Palácio Real. Talvez seja melhor pensar nele como um castelo com um rei. Embora seja chamada de corte real, há uma certa atmosfera na área. Talvez seja bom pensar nisso com leveza. Eu usava um traje de cavaleiro com as decorações superiores, minha armadura de arrogância estava decorada no salão de assembleias, e para piorar a situação, havia muitos participantes. Por que tantas pessoas estão participando? Enquanto eu estava de luto na sala de espera, meus pais, que vieram para a capital real neste dia, olharam para mim e choraram. Minha mãe foi cruel comigo. Você se tornou tão elegante. Eu costumava pensar que você era um menino bobo naquela época, mas na verdade você é maravilhoso. Sua mãe está muito orgulhosa. Meu pai também estava chorando. Nunca pensei que você se tornaria um cavalheiro tão rapidamente. Pelo amor de Deus. Estou muito orgulhoso. Meu irmão mais velho e minha irmã mais velha estavam usando uniformes. O que aconteceu com a outra parte da família? Meu irmão mais velho achou estranho que Zola e os outros não estivessem vindo, mas minha irmã mais velha sabia o tempo todo que eles não viriam. Eles não virão. Em primeiro lugar, Leon agora faz parte de uma família independente e separada de Baltfalt. E acima do 6º posto. Meu irmão e minha irmã mais velhos continuaram a conversa. O que? Nesse ritmo, se o Leon entrar na corte real, é provável que ele seja procurado por garotas. Garotas procurando o Leon? Não era esse o cara que fazia com que os alunos de toda a escola o odiassem? Nós nem sabemos o que acontecerá quando o novo período escolar começar. Que besteira! Ele foi promovido. Isso significa que o Leon foi reconhecido pelo Palácio Real. Só um idiota não perceberia o que isso implica. Nesse caso, acho que está tudo bem, mesmo que ele volte para a academia. Não sei, não seria difícil? Afinal de contas, há algumas crianças que perderam uma fortuna por causa dele. Fico imaginando o que acontecerá. Acho que isso ficará claro no futuro. Você está apenas falando. Eu também não sei o que vai acontecer. Droga! Eu fui e ganhei o ódio de todos os alunos. Voltar para a academia vai ser assustador. Para começar, eu nunca pensei que fosse voltar. Se eu soubesse que voltaria, teria feito ajustes e não teria feito algo como roubar pessoas com uma aposta. Maldito seja meu comportamento imprudente. Na pior das hipóteses, se eu tivesse chegado a um ponto perigoso em que minha família estivesse envolvida, eu teria que pensar em fazer com que todos embarcassem na Lucian e fugissem. Eu me deixei levar. De repente notei a multidão. O pai do antigo príncipe herdeiro é o rei, certo? Meu pai se acalmou e voltou sua atenção para mim. Isso é natural. Não se comporte de forma estranha na frente de sua majestade.
Se fizer alguma coisa, sua cabeça sairá voando. Eu o ignorei e continuei falando. Gostaria de saber como ele se sente sobre promover a pessoa que bateu em seu filho. Meu pai ponderou enquanto cruzava os braços e desviava o olhar de mim. Para dizer a verdade, não seria legal. Eu odiaria se fosse eu. É claro. Por pior que fosse o filho dele, eu não achava que ele iria gostar. Eu queria perguntar a ele o que exatamente ele estava pensando. Não, espere, eu realmente não queria saber. Era o dia seguinte. Nasceu um cavaleiro. Era incomum no reino de Olfalto alguém ser oficialmente reconhecido como cavaleiro aos 16 anos e receber uma patente ao mesmo tempo. Seu posto estava acima do sexto. Um sucesso para um aventureiro. Além disso, criticar o príncipe herdeiro por seu comportamento insensato também foi uma de suas conquistas. De fato, foi dito que ele provou sua habilidade ao derrotar 4 pessoas de famílias famosas, mas a razão exata pela qual ele fez isso é desconhecida. No entanto, não havia como negar que um jovem e poderoso cavaleiro havia nascido no reino Olfalto. Muitos se reuniram no Palácio Real para ver esse cavaleiro. Estava claro que Leon estava atraindo muita atenção. Já era noite. Minha vida escolar continuaria no dia seguinte, então fui para os dormitórios estudantis. Eu estava coçando a cabeça na frente dos funcionários no saguão da academia. Meu quarto mudou? O funcionário da recepção deu um sorriso duro ao me responder. R direito. Leon Fobaltfault, você já é um cavaleiro e um barão. Você é um estudante, mas levamos isso em consideração. A sala que me foi mostrada em um mapa tinha uma classificação mais alta do que a anterior. Entendo. Nesse caso, ficarei com a chave. Nós o guiaremos. Você pode deixar o transporte de sua bagagem conosco. O funcionário pegou minha bagagem, atendendo-me rapidamente ou melhor, nervosamente. A diferença entre a forma como me tratavam antes de me matricular e como me tratavam agora era clara. Estiquei-me na cama do meu quarto espaçoso, olhando para o teto enquanto murmurava. Por que as coisas aconteceram dessa forma? Lucian, pairando ao meu lado, deu uma resposta honesta. Não é o resultado de ter agido de forma descuidada? Você presumiu que por eu estar aqui, poderia fazer algo mais ou menos irracional e ainda ficar bem, o que acabou sendo fatal quando você se deixou levar e participou do duelo. Você pensou que cometer erros ainda seria aceitável, mas não deveria ter se comportado de forma violenta, fazendo o que quisesse. Essa é uma questão de lidar com as consequências. Você pagou uma grande soma de dinheiro por sua vida, sabendo que grande parte dela seria destinada à corte real. O resultado foi uma promoção, ou melhor, um resultado que você não queria. Bem, para ser franco, você colhe o que semeia. Obrigado pela resposta precisa. Se você já havia percebido isso enquanto o duelo ainda estava em andamento, deveria ter dito em voz alta, seu idiota. Mesmo que tentássemos corrigir esse meio-termo, não haveria informações suficientes para continuar. Se eu tivesse que falar honestamente, estaria até um pouco surpreso com esse resultado. Que inteligência artificial inútil! Droga! Graças a isso, voltei à vida de ter que procurar um parceiro de casamento. Não é verdade? É possível que a opinião das garotas sobre você tenha mudado agora que você foi promovido? Você acha que elas mudariam? Sim, mas não as que fizeram apostas no duelo. Provavelmente, agora você é inimigo de cerca de 70% dos alunos da academia. Eu estava reunindo informações, e parece que tanto os meninos quanto as meninas passaram as férias de verão ganhando dinheiro nas masmorras como nunca antes. Houve aqueles que apostaram tudo o que tinham e os tolos que pediram dinheiro emprestado. Eles não deveriam ter ido tão longe acreditando que iriam ganhar. Bem, se fosse eu e não soubesse o que fazer, teria apostado em Julian e nos outros também. A propósito, professor, como resultado, houve muita difamação abusiva sobre você, com pessoas chamando de covarde, o pior imbecil de língua afiada, e assim por diante. Essa é a informação que você encontrou. Isso não significa que minha reputação caiu ainda mais. Eu vi muitos que o odiavam, mestre. No entanto, você parece ser popular com uma parte das crianças. Elas falaram sobre como você dizia as coisas que elas queriam ouvir. Isso me deixa tão feliz que talvez eu derrame uma lágrima. O casamento havia se tornado mais difícil do que era antes de eu me matricular na academia. Definitivamente, eu estava colhendo o que semeei, mas se eu soubesse que o resultado seria esse, eu teria me contido. Bem, não é verdade? Este mundo onde as mulheres dominam os homens pode ser difícil, mas o casamento não é tudo. Se você não se importa com sua reputação,
é livre para fazer outra coisa que não seja se preocupar com o casamento. O poder do dinheiro é bastante potente. Você pode encontrar garotas com dificuldades financeiras? Isso não é cruel? Se é assim que você pensa, você não é o pior. É exatamente assim que você resolveria o problema, mestre. Então, eu preparei um espelho. Olhe para ele e expresse suas queixas até ficar satisfeito. Suas reclamações também se aplicarão a você, mestre. Então vi um grande espelho na sala. Será que Lucian realmente preparou um espelho? Será que foi só para expressar seu sarcasmo e antipatia por mim? Você tem bastante tempo em suas mãos. Não quero ouvir isso de você, mestre. Além disso, estou ocupado. Você quer saber? Em primeiro lugar, a coleta de informações na academia é... Eu o ignorei imediatamente e fechei os olhos. Em todo caso, isso é preocupante. Eu não imaginava que aqueles 5 seriam deserdados. O que aconteceria de agora em diante? 3 dias se passaram desde a cerimônia de abertura do novo período escolar. Seria difícil dizer que minha vida na academia estava indo bem. As pessoas ao meu redor estavam me evitando. Foi um alívio o fato de Daniel e Raymond terem vindo se desculpar comigo, mas levaria algum tempo para que nosso relacionamento voltasse a ser como antes. Talvez por terem se sentido em dívida comigo, os dois se sentiram um pouco constrangidos ao falar. No entanto, eles pareciam estar se saindo bem sem mim. De acordo com a pesquisa de Lucian, nem Angie nem Lívia pareciam estar preocupadas com sua vida acadêmica. Já haviam se passado 3 dias e eu ainda não sabia o que aconteceria, mas as pessoas pareciam ter se acalmado ao redor daquelas duas. Parecia que Angie estava ficando farta de seus seguidores que tentavam desesperadamente reconquistar sua confiança, mas, fora isso, as coisas continuavam como antes. Lívia continuou a estudar durante as férias de verão e já havia chegado a um nível em que não conseguia entender o que estava dizendo. Ela já havia começado a estudar as lições da turma do 2º ano. Eu tinha medo de que eles me pedissem ajuda com seus estudos. Eu queria pedir desculpas e que ela me perdoasse por fingir ser mais competente do que realmente era. Entretanto, havia também um problema. Era o Julian e os outros. Eles não se separaram de Marie. Embora parecesse que não eram mais amantes, eles haviam formado um grupo de 7 pessoas, incluindo Marie e Kylie, e enfrentaram as masmorras muitas vezes. Parecia que Greg e Chris estavam tentando aumentar sua força para que pudessem ter uma revanche comigo. Para Jill e Brad, parecia que seu principal objetivo era ganhar dinheiro, já que não recebiam mais apoio de casa. O mesmo acontecia com Marie. A casa do Visconde de Marie estava com problemas financeiros desde o início. Parecia que ela estava desafiando as masmorras com a expectativa de que não receberia apoio delas. Além disso, Julian também estava envolvido com Marie e os outros. Eles argumentaram que haviam se juntado por acaso para entrar em uma masmorra, mas essa era uma desculpa estúpida. Embora minha reputação tenha caído drasticamente após o duelo, parecia haver garotas que simpatizavam com o príncipe e os outros, torcendo por eles. No geral, os 7 pareciam estar se divertindo. Não, espere, um deles não parecia estar se divertindo. Essa pessoa era a líder do grupo, Marie. Ela parecia estar escondendo um lado dela que estava sofrendo com a perda de status, honra e fortuna. Seu outro lado parecia estar se divertindo. Apesar de parecer estar se divertindo com as pessoas ao seu redor, o riso de Marie ao ter que enfrentar a realidade preocupante. Suas manobras astutas chegaram ao fim, e nada parecia mais maravilhoso do que o pensamento de que esse definitivamente não era o resultado que Marie queria. Que revigorante! Parecia que ele conseguiria ter uma boa noite de sono naquele dia. Eu estava sentado em um banco no pátio da escola, e enquanto pensava nessas coisas, 2 pessoas se sentaram ao meu lado. A princípio, achei que fossem Daniel e Raymond, mas pensei diferente quando percebi uma atmosfera suave e um aroma agradável. Não tinha o cheiro daqueles caras. Olhei para cima e vi Lívia e Angelica sentadas ali. Leon, você está sozinho de novo? Obrigado por colocar sal na ferida. Estou sozinho. Meu Deus, o que fazer com esse seu jeito de falar? Deixando isso de lado, se você tiver algum tempo livre, então venha conosco. Angie tinha uma expressão um pouco cansada, talvez por ter que lidar com seus seguidores. Ir com vocês. Para onde? Lívia parecia ter uma expressão alegre. Há uma barraca com esses grandes e famosos crepes. Como esperado de um mundo de otome game.
Era um mundo de fantasia com espadas e magia, cheio de crepes e outros doces. Um mundo gentil para as mulheres. Um mundo que seria o mais difícil para os homens. Você quer morango ou chocolate? No entanto, meu corpo precisava de um pouco de açúcar, então eu também estava interessado. Esse mundo amargo era difícil para os homens, então eu pelo menos comeria alguns doces. Lívia respondeu com um sorriso. Sim, você sabe. A geleia de morango deles é popular. Os crepes pareciam ser um conceito novo para Angie. Uma barraca? Não tenho muita experiência com isso. Nunca conseguiria comprar nada disso, pois meus seguidores me diriam que eu não deveria comer neles. A maioria das garotas seguidoras realmente comia nessas barracas. Acho que Lucian fez um relatório sobre algo assim. Os dois deram as mãos, se levantaram e foram em direção à barraca de crepes. Leon, se apresse. Ei, seja mais rápido. Eles caminharam enquanto empurravam minhas costas. Os dois eram gentis e bonitinhos, mas eram pessoas em quem eu não podia pôr a mão. Não era muito irracional que as pessoas mais próximas a mim fossem aquelas a quem eu não podia fazer nada? O mundo dos Otome Games é muito difícil para mim. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!